Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui hoje no dia 27, 8h28 da noite, na saga do imposto de renda. Hoje eu vou estar passando aqui para vocês todas as informações das novas regras do imposto de renda que saiu na live de hoje da própria Receita Federal, tá? Foi uma live de 1 hora e 48 minutos. Teve muita informação que eles passaram, não todas interessantes para as pessoas, mas eu acho super relevante passar cada uma para vocês. Vou tentar fazer isso da melhor forma possível, vou apresentar para vocês um documento que vai estar aqui embaixo na descrição. As perguntas que eventualmente surgirem aí por vocês ou dúvidas, por favor, deixem nos comentários também que a gente vai tentar resolver aqui para você da melhor forma possível, ok? E um detalhe, esse resumo dessa live, existem outros pontos que eu não coloquei aqui. Então é importante você também assistir isso de forma integral, tá? Apesar de eu ter feito um documento aqui super completo, nada custa você também, a hora que tiver um tempinho, assistir essa live. Inclusive, essa live foi até um pouco engraçada. No final, teve lá som de celular no meio, o microfone falhou, enfim, para quem assistiu já tá sabendo o que aconteceu, né? Mas vamos lá, bora lá. Antes disso, deixa aquele like no vídeo, curta o canal e também compartilhe com seus amigos para que eles também façam parte dessa parte fiscal aí da pessoa física que eu acho muito importante para vocês. Tá joia? Vamos lá, janela. Então vamos lá, pessoal. O primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é sobre a declaração pré-preenchida. Essa declaração pré-preenchida já existe há muito tempo, já está acontecendo há alguns anos, né? Mas a intenção da Receita Federal é cada vez melhorar isso, tá? No sentido de que futuramente todas as informações já vai estar na base de dados e você vai ter que ir lá somente conferir esses dados de acordo com os documentos que você tem em mão. Então, tomem muito cuidado com a declaração, por quê? Porque a base de dados da Receita Federal já está tão robusta e dependendo das informações que você lança, você já cai na malha fina, porque já dá essa incongruência de informações. Por isso que é a intenção do pré-preenchimento. Qual que é a intenção do pré-preenchimento? Evitar que você caia na malha fina, entendeu? Da melhor maneira possível fazer o seu preenchimento para que ela seja processada da forma mais rápida possível, tá? Essa é a intenção da declaração, do pré-preenchimento da declaração. Porém, não são todas as pessoas que podem utilizar desse recurso. Você precisa ter uma conta GovBR, por exemplo, nos níveis ouro e prata, tá? E elas vão estar disponíveis em todas as opções de preenchimento do programa gerador de declaração do imposto de renda, no meu imposto de renda, no app, no online, no ECAC, você vai conseguir fazer isso. Mas para você preencher, por exemplo, vamos em situações particulares aqui, assim, vamos voltar aqui na câmera para vocês entenderem. Eu que sou contador, por exemplo, eu faço umas 10 declarações, eu só vou conseguir buscar essas informações de todos os meus clientes através de uma procuração digital. A procuração que todos os contadores já costumam ter, tá? Porque isso libera um número ilimitado para o contador para fazer as declarações de pré-preenchimento. Agora, por exemplo, se é uma pessoa dentro de casa, um tio que faz a declaração da família, ou eu, Udo, que vou fazer a declaração só da minha esposa, com termos de pré-preenchimento, por exemplo, e da minha irmã, eu posso fazer até 5 pré-preenchimentos. Então eu faço a minha de mais 4, entendeu? E essas pessoas precisam autorizar eu a fazer a declaração. Por quê? Porque eu vou ter todos os acessos ali, né? Eu vou ter todas essas informações que a pessoa tem como sigilo, vamos dizer assim, e que só constam na base de dados. Então, se você deseja utilizar esse requisito para mais pessoas, você vai precisar de uma procuração e automaticamente pedir para que elas autorizem você a fazer também, né? Isso daí é o básico, tá joia? E quais são as informações que são recuperadas no pré-preenchimento aqui? Informações básicas da declaração anteriores, as informações dos rendimentos informados, das declarações imobiliárias e da parte médica. Então, na parte imobiliária, por exemplo, o próprio cartório, na hora de uma venda e numa compra imóvel, por exemplo, de um imóvel, de um automóvel, eles já mandam essa declaração com o rol lá, o Udo comprou um carro do fulano de tal, portanto, vendeu o terreno, portanto, eles já têm isso na base de dados. E na parte médica também, tá joia? Quais outras informações que são importadas? Contribuições da Previdência Privada,
Imóveis adquiridos no ofício de notas, olha lá, a preencher somente o valor, doações efetuadas com benefícios fiscais, inclusão de criptoativos declarados pelas exchanges. Quem não sabe o que é exchange, é como se fosse uma corretora que trabalha com esses pares de moedas de criptoativos, tá? Então isso também já vai começar a ser importado pela Receita Federal. A atualização de saldo de contas e inclusão de contas bancárias. Então, se você deixou de incluir alguma conta, vamos supor assim, no ano passado na sua declaração e utiliza desse recurso do pré-preenchimento, automaticamente vai ser importado na sua declaração essas ausências de contas e os respectivos saldos. Tá? Lembrando, para que essa função funcione, a atualização do saldo, você já tinha que ter colocado na sua declaração as principais informações da conta. Tá? Isso é o que eles passaram, pelo menos. E também os rendimentos da restituição, da abas rendimentos isentos. Se você restituir o imposto, ele já vai ser importado de forma automática. Quem pode utilizar o próprio contribuinte, o procurador e agora a novidade, que é a autorização de acesso, que é isso que eu conversei com vocês, tá bom? E uma última observação. E se essa informação vier incorreta do autopreenchimento? Vamos supor, você importou a declaração lá, veio um pagamento lá errado, por exemplo, ou o informe de rendimentos teu veio errado, veio com uma informação errada com aquele papel que você tem em mãos. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que lançar com aquilo que você tem em mãos, com um documento comprobatório que você tem em mãos. Vamos supor que na hora de importar os pagamentos lá do despesas médicas ou do plano de saúde, veio o valor do plano de saúde incorreto. O que você vai fazer? Você vai utilizar o valor que você tem em mãos, tá? Possivelmente vai cair numa malha fina e eles vão pedir para justificar o que está acontecendo e você simplesmente apresenta o documento para que essa declaração seja processada, tá? Pode ser também que ocorra o contrário. Por exemplo, o plano de saúde fez o lançamento incorreto e aí eles vão ter que gerar um novo informe para você lançar o valor correto, tá joia? Vamos seguir. Segundo passo, prazo para entrega. Isso eu já tinha comentado nos vídeos anteriores, né? Deixa eu voltar na tela aqui. A liberação do programa vai acontecer no dia 15/3 e a declaração vai ser entregue no dia 15 ao dia 31/5. Então a gente vai ter aí 77 dias ou 2 meses e meio para fazer a declaração, ok? Vencimento das cotas. A gente vai ter a opção do débito automático, como ainda existe já faz muito tempo. Lembrando um detalhe aqui, ó. Para quem utilizar o débito automático, eles pediram para entregar a declaração no dia 10 de maio, até o dia 10 de maio. Por quê? Porque se você não entregar até o dia 10, não vai dar tempo dessa comunicação acontecer até o vencimento dela, que é o dia 31. A primeira cota ou vencimento único é o dia 31 de maio. Então, se você parcelar o seu imposto a pagar, por exemplo, em 8 vezes, e você entregar a sua declaração antes do dia 10, ok, tá? Você já está apto, pode ficar tranquilo que vai debitar na sua conta. Agora, se você selecionou lá, por exemplo, o débito automático, parcelou em 8 vezes e foi entregar só lá no último dia, ou dia 25, por exemplo, de maio, o que você vai ter que fazer? Vai ter que pagar a primeira cota através do DARF impresso, tá? E o restante vai cair na sua conta normal. Beleza? Entendido? Bem tranquilo, né? Cronograma da restituição. O que é o cronograma aqui? A gente vai ter aqui uma novidade do Pix, tá? Qual que é o cronograma? Quem tem as prioridades em receber? Vamos lá, ó. Primeiro são os idosos com mais de 80 anos. Depois os idosos superiores a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave. Depois o terceiro grupo, que a gente pode considerar como grupo, pensa isso sempre como grupo, tá? 80 anos primeiro. Depois que todo mundo dos 80 anos desse grupo receber, vem para o de baixo, 60. Depois que todos esses de 60 receber, vem o quê? Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Então não adianta, por exemplo, se você não tem 80 anos, se você tiver a minha idade, por exemplo, 41 anos, e você já fazer a declaração no primeiro dia entregar ela, não adianta, você não vai receber primeiro. Por quê? Porque primeiro vai receber o pessoal do primeiro grupo. Você está classificado em um desses grupos. Vamos continuar, olha só. O quarto grupo é uma novidade, presta atenção. Contribuintes que utilizaram a pré-preenchida. Olha só. E
ou optaram por receber a sua restituição por Pix. Essa é a novidade também. O Pix aqui, pessoal, é só chave de acesso por CPF. Não adianta você ter o Pix por e-mail, eles não vão pedir, por telefone, eles não vão pedir, por chave aleatória, eles não vão pedir essas informações. Você tem que ter uma chave cadastrada Pix por CPF, tá joia? Então vamos lá. Se você tem uma chave Pix CPF e se você utilizou o pré-preenchimento, você está nesse grupo 4. Por quê? Porque vamos supor, não, Udo, eu não gosto de Pix, não vou fazer, não vou mencionar meu Pix lá, não quero receber por Pix, quero receber por minha conta normal. Não tem problema, só que você não vai estar mais aqui nessa categoria. Você vai estar nos demais contribuintes, que é a categoria de baixo, entendeu? Então por isso que eles estão incentivando. Olha só, pessoal, essa é uma das razões também por que eles estão incentivando o pré-preenchimento, tá joia? Porque você sobe uma categoria. Lembrando que essas categorias de restituição, elas não são cumulativas. Por exemplo, uma pessoa que tem 85 anos, que está no primeiro grupo, correto? E também utilizou o Pix, ela não tem uma preferência, por exemplo, por uma pessoa que também tem os 85 anos e não colocou o Pix. Eles estão no mesmo grupo, entendeu? Os critérios não são cumulativos. E como que eles desempatam isso? Pela data e hora de entrega da declaração. Eles fazem a fila dentro do grupo. E isso em todos os outros grupos também. Tá joia, pessoal? Eu coloquei aqui, ó, o critério de desempate não são cumulativos. É a data de entrega da declaração por categoria. E coloquei o exemplo aqui para vocês. Tá joia? Bom, e aí aqui eu já coloquei também para vocês os lotes de restituição. E a novidade aqui, eu vou até colocar aqui em vermelhinho, ó, para vocês, é o quê? Que no dia 31 de maio, que é a data do vencimento da declaração, já tem o primeiro lote de restituição, tá joia? Que são as declarações que ainda estão sendo entregues lá, com as prioridades legais. Então vai entrar aqui o primeiro passo, aqui, ó, os idosos com mais de 80 anos, para aqueles que possuem restituição e já entregaram rapidinho, beleza, pode receber até o dia 31 de maio. E aqui vem o resto das filas, tá joia? Bolsa de valores, outra super novidade. Presta bastante atenção nesse item aqui. Por quê? Lembrando da regra anterior, a pessoa que tinha comprado um único ativo, uma única ação, ou um fundo imobiliário, ou fez uma operação no day trade, ou comprou um ETF, um BDR, ou operou um dia, fez qualquer coisa, ela era obrigada a declarar no imposto de renda, não importava o valor, e não importava inclusive se ela comprou a ação e segurou ela até o final do ano e não vendeu, ela tinha que declarar. Isso agora mudou, tá joia, pessoal? Olha só, entraram duas regras básicas da obrigatoriedade da Bolsa de Valores. Quais são elas? Para quem realizou alienação cuja soma foi superior a R$40 mil, está dispensado de fazer o imposto de renda. Então, o que é alienação, pessoal? É a compra e venda de ativos. Então, se você teve um lucro acima de R$40 mil ao ano, tá? Não é ao mês. Não se confunde com lucro de ações, pelo amor de Deus, tá? O lucro das ações a gente sabe que é 20 mil para você não pagar imposto, para você ser isento. Então vamos supor que no primeiro mês lá você vendeu 19, no segundo mês você vendeu mais 19, já dá 38. No terceiro mês você recebeu mais 19, você fez essas transações aí e tal e fez mais 19, você já está obrigado a declarar, tá? Porque você passou dos 40. Agora, se ao longo dos anos você não atingiu esse teto, você não está obrigado a declarar, tá joia? Ou a segunda opção, ó, obrigado cuja alienação do ativo gera apuração de ganho de capital. Isso são regras à exceção da primeira categoria. Então, por exemplo, a gente sabe que fundo imobiliário é um ativo que sempre vai gerar imposto a pagar. Ele não tem a regra de isenção das ações de R$20 mil por mês. Então, se eu comprei uma ação, um fundo imobiliário e vendi ele com lucro, você tem que declarar o imposto de renda. Tá joia? E aqui eu classifiquei os ativos. Por exemplo, se você teve lucro no day trade, se você teve lucro em opções, se você teve lucro em fundos imobiliários, que são ativos distintos da classe de ativos das ações, e você obteve lucro com eles, você precisa declarar. Tá joia? Então, essa é a exceção.
Agora, e se você teve os prejuízos, se você já é um operador de bolsa antigo e teve prejuízos dos anos passados, você precisa declarar eles? Se você quiser carregar esses prejuízos, você tem que declarar, tá, pessoal? Senão você perde esses prejuízos, você não utiliza mais eles. Então, isso com fundos imobiliários e com ações também. Então, toma um certo tipo de cuidado, porque você fala assim, poxa, eu tenho um prejuízo aqui que eu estou carregando na minha declaração, esse ano eu não sou obrigado porque eu não vendi mais de 40 mil, também não fiz operação de day trade, não tive ganho nenhum, mas eu tenho na minha declaração um prejuízo acumulado lá. Eu acho que eu não vou declarar. Cuidado, se você continuar fazendo as operações ao longo do tempo e você quiser aproveitar desse carregamento de prejuízos dos anos anteriores, das ações, da bolsa de valores, você tem que declarar, tá? Senão você perde isso. Inclusive, é o mesmo raciocínio do rural, lembra? Se o ruralista quiser compensar prejuízo, o que ele vai ter que fazer? Ele tem que declarar, tá? Porque senão não tem como. Ele perde o prejuízo ao longo dos exercícios que ele está realizando a atividade dele normal. Beleza? Então essa regra da Bolsa de Valores aqui veio para facilitar cada vez mais aquelas pessoas que investem na Bolsa, mas investem muito pouco, 100, 200, 300 reais, 500 reais, movimentam muito pouco, tá? Então, às vezes, eu, por exemplo, Uda, eu comprei um lotinho de 100 ações da Petrobras aqui, tô carregando ela. Beleza, você não precisa declarar mais, entendeu? Não, eu declarei e vendi com prejuízo. Fica a teu critério. Se você quiser compensar esse prejuízo ao longo dos anos, você precisa declarar. Se não, também tá tudo ok, não tem problema. Então, isso daí vai abrir umas opções bastante interessantes para os contribuintes menores, que não movimentam tanto a Bolsa de Valores, tá bom? Mas toma cuidado com essas exceções que eu falei para você. O pessoal já está colocando uns vídeos na internet aí, eu tenho observado, e eles não estão fazendo esse detalhe da questão dos prejuízos acumulados, tá? Então presta muita atenção. Um outro item aqui, que é o item 6 já, é o novo layout. Eles vão apresentar o novo layout da declaração, inclusive no aplicativo, né? Então vai ser vai dar uma maquiada lá, essa que é a verdade, não vai ter muita coisa bacana assim não, tá? Algumas mudanças de fichas, tá? Rendimentos da pensão alimentícia, por exemplo, para quem declara, eles vão estar agora na aba rendimentos isentos e não tributáveis, tá joia? E uma outra ficha de bens e direitos que eu achei interessante, que eu destaquei aqui, é com relação à Bolsa de Valores, inclusive, que agora vai começar a solicitar o código de negociação para os bens negociados em bolsa. Então toma cuidado para aqueles que também fazem essa declaração do imposto de renda todo ano. Agora eles vão colocar isso daí também para a gente especificar o tipo de negociação negociado lá, tá? E também tem uma nova mensagem no recibo de entrega com a possibilidade da opção pelo débito automático, mesmo após o fim do prazo de entrega, que antigamente não tinha. Isso é um item básico. Pessoal, aqui já fechou as novidades, tá? Eu poderia parar o vídeo por aqui, beleza? Mas como eu fiz um vídeo anterior falando sobre a obrigatoriedade, agora a obrigatoriedade mudou. Então, vamos repassar rapidinho nesse item 8 aqui, quais são as pessoas físicas obrigadas a declararem o imposto de renda. Vamos passar limpo tudo isso daí. Vamos lá. Quem recebeu rendimentos tributáveis, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. Pensem no seguinte, se você tem uma fonte de renda que deu 14 mil e a outra fonte de renda que deu 15, já são 29, então você é obrigado a declarar. É a soma, pessoal. Se você tem uma fonte de renda tributável e o resto da fonte de renda sua não é tributável, como, por exemplo, recebimento de aluguel, venda e compra de automóveis, você tem que somar tudo. É isso que vocês têm que tomar cuidado, tá joia? Não é porque você tem só um informe de rendimentos que você vai considerar só aquele. Você tem que considerar todos os rendimentos tributáveis. Então, se você atingiu esse teto de 28.559,70, declara, beleza? Qual que é a segunda opção? Se você recebeu rendimentos isentos e não tributáveis, cuja soma foi superior a 40 mil reais. Tá joia? Obteve, terceiro item, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens e direitos, é isso que eu estou dizendo para você, se você teve lucro. Realizou operações na bolsa. Essa daqui é a regra nova, né? De mercadorias e futuros,
cuja soma foi superior a R$40 mil, ou, ó, com a apuração de ganhos líquidos à incidência de imposto, que é aqueles ativos que eu falei para vocês ali como exemplo, fundos imobiliários, opções, day trade com lucro, enfim, todas essas daí continuam da mesma forma, tá joia? A atividade rural, olha lá, para quem deseja realizar a compensação de prejuízos, que eu já tinha mencionado anteriormente, e também quem teve a receita bruta superior a R$ 142.798,50. Então, quem fez lá as vendas lá de gado, vendas de colheitas, enfim, todo esse sentido acima de R$ 148.798,50, declara também, beleza? Passou a propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, do valor de superior a R$300 mil. Então, se você tem bens e direitos, né, ou posse, inclusive terra nua, presta atenção nesse item, tá? No valor superior a R$300 mil, você é obrigado a declarar, tá joia? Pessoal, isso daqui é como se fosse um ou outro. Se você enquadrar em um item, você está obrigado a fazer, não tem como, tá? Não são excludentes, não são combinados os negócios aqui. Então as pessoas têm que ter um pouquinho de senso também sobre essas opções, tá joia? Passou a ser residente no Brasil a partir de 1 de janeiro de 2022 e manteve a sua residência até o final do ano, até o dia 31/12, o final do exercício. E optou pela isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital na venda do imóvel, que é aquela regra, a exceção à regra, a gente pode falar isso numa próxima oportunidade, nos 180 dias contados no contrato da venda, a celebração do contrato, tá? Então, se você utilizou desse benefício, você vendeu sua casa, pegou esse dinheiro e comprou outra casa num prazo de 180 dias, mesmo sendo isento de imposto, você tem que declarar, tá joia? Por fim, 2 itens aqui últimos, ó, a apresentação fora do prazo. O que vai ensejar se você entregar depois do dia 31 de maio? Multa de 1% ao mês, lançada de ofício pela Receita Federal e calculada sobre o total do imposto devido, inclusive se você já pagou ele. Então não importa se você pagou o imposto. Se você pagou o imposto e entregou a declaração fora do prazo, ele faz o cálculo nesse sentido, 1% ao mês no calendário, ou fração, entre a data do vencimento até a data da entrega. Eles fazem um cálculo. Porém, olha a segunda regra, a multa mínima será de R$ 165 e o máximo é de 20% sobre o imposto de renda devido declarado. Tá joia? Então tomem cuidado com isso. O que eu recomendo você fazer? Não vai dar tempo de entregar, o que eu faço? Entrega com as informações que você tem, antes do dia 31 e depois você faz a retificadora, tá joia? Depois a gente vai falar sobre as retificadoras. Retificadoras podem ser feitas quantas forem necessárias, mas logicamente, pessoal, vou voltar aqui, ó. Presta bastante atenção. Não adianta você fazer 30 retificadoras, pelo amor de Deus, para quê? Né? Faz, entrega a sua declaração e depois você faz uma retificadora só. Se você começar a fazer muitas retificadoras, a Receita Federal vai perceber, vai falar assim, o que esse cara está fazendo aqui? Opa, peraí, isso é alerta a Receita Federal. Inclusive existe no próprio manual nesse sentido. Faz, entrega a declaração, é uma opção que você tem e depois você faz a retificadora. Lembrando o seguinte também, tomem cuidado com a opção da declaração que você for fazer. Se você for fazer a declaração completa e você depois entregar essa declaração, você não pode mudar mais. Você vai ter que ficar na completa. E se você ficar na simplificada e entregar, você não pode voltar depois para a completa, entendeu? Você tem que fazer na simplificada. Então, já estuda a declaração antes, vê qual que é a melhor opção para você ou para o seu cliente, entrega a declaração, vai ficar naquela opção de completa ou simplificada e depois você faz a retificadora. Não tem problema nenhum. O que isso vai ensejar? Você vai cair na fila de restituição se você tiver restituição. Agora, se você for pagar um imposto, pouco importa, não tem problema nenhum. Isso não vai manchar o teu CPF, não vai sujar o teu CPF, não vai acontecer nada com isso daí. Tá joia, pessoal? E voltando aqui, ó, qual que é o foco disso tudo da Receita Federal? O foco, eles foram bem sucintos com relação a isso. Nas despesas médicas, muita despesa médica, tá? Então o pessoal está lançando muita despesa médica na declaração do imposto de renda. Então eles já aconteceu aqui comigo vários clientes nesse sentido.
de que lançaram todos os recibos, eu lancei todos os recibos certinho do imposto de renda deles. Deixa eu voltar aqui para explicar para vocês. Só que, mesmo assim, caiu na malha fina. Por quê? Porque a Receita Federal pediu os documentos que comprovassem que aqueles lançamentos estavam corretos. E por que eles estão pedindo isso? Porque ou o médico lá não lançou como rendimento tributável e você está lançando como pagamento, aí fala assim, poxa, o Udo lançou um pagamento lá de 10 mil reais para o médico e o médico não lançou o CPF do Udo lá, opa, o médico está sonegando imposto, né? Então está acontecendo muito isso. E por quê? Porque despesa médica não tem limite, né? Então toma cuidado com a despesa médica que você vai lançar como pagamento. Porque também não são todas as despesas médicas que são passíveis de dedução. Toma cuidado com isso. Por isso que a Receita Federal está pedindo esses documentos, para ver o que se trata especificamente desse pagamento que você fez. Mesmo sendo médico, pode ser que aquela categoria de recibo que você lançou não é dedutível, perdão. Então toma muito cuidado com relação a isso. E o outro item que eu vou mostrar aqui, o que é? O pessoal de sacanagem está fazendo o quê? Pegando as despesas de instrução, que são as escolas, faculdades, né, que possuem um teto, que é uma vergonha, né, diga-se de passagem, e lançando como despesa médica, tá? Então eles estão mudando a classificação da despesa para ter o benefício do desconto no imposto. Então isso também está gerando muito problema. Olha aqui, pessoal, ó. As despesas de instrução, que é de R$ 3.561,50. Vocês estão entendendo? Se você, por exemplo, tem um filho na faculdade e gasta R$ 20 mil por ano com esse filho, somente R$ 3.500 são dedutíveis do imposto de renda. É uma vergonha, né? Então o que o pessoal está fazendo agora? Errado, totalmente errado. Está pegando esses 20 mil e lançando como despesa médica. Acredite se quiser, tá? E logicamente que você vai cair na malha fina por conta disso. Agora, lembra no último vídeo que eu falei para vocês sobre a variação do patrimônio? Quem não assistiu, dá uma olhadinha aqui na playlist. Variação do patrimônio. Se eu lanço os 20 mil como despesa de instrução do meu filho, por exemplo, ou minha, ou de qualquer que seja, dos meus dependentes que tem na minha declaração, eu tenho que considerar os 20 mil como pagamento na hora de fazer o cálculo da variação do patrimônio. Por quê? Porque se você pegar lá na ficha resumo da sua declaração, vai estar os míseros R$ 3.561 lá. E aí você vai estar fazendo o cálculo errado, porque vai ficar faltando os 17 mil, certo? Então, pessoal, é isso. Eu vou estar disponibilizando para vocês aqui esse documento, esse resumo aqui, inclusive da live. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Já deu 27 minutos esse vídeo, ficou grande, mas eu tentei explicar isso da melhor forma possível. Por quê? Porque na live fica meio maçante o negócio. E às vezes eles falam uma coisa que não dá para você entender direito. Então eu estou tentando passar aqui os principais pontos para vocês. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Deixem aqui as suas dúvidas, que eu vou estar tentando responder elas da melhor maneira possível. E sigamos em frente, né? Vamos em frente, vamos devagarzinho que a gente chega lá. No próximo vídeo, eu vou estar começando a falar sobre renda variável. Tem muita coisa para falar sobre renda variável no imposto de renda, tá? Alíquotas, isenção, classe de ativos, como declarar. Tem muito assunto sobre isso para falar. E também já me passaram 2 dúvidas sobre cartão de crédito, que foi o Rodrigo que me mandou, que é contador daqui de São João, e um amigo também, o Rafa Tomé, aqui também falou sobre o problema das doenças. E são 2 tópicos que a gente pode também tratar isso de forma separada. Eu já até separei aqui as abinhas aqui de estudo e vou fazer um vídeo sobre isso também. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, excelente noite, dia, sei lá que horário que vocês vão estar assistindo. Espero estar com essa série ajudando e fique em paz, né? Fique em paz aí, não se estressa muito com isso também não. As pessoas falam assim, nossa, imposto de renda é chato pra caramba, não vou gostar, não gosto de fazer isso. Mas eu acho importante você se interessar para ver o que está acontecendo nessa parte. Né? É super importante para você que tem um patrimônio, está construindo um patrimônio, está começando a fazer os investimentos. É importante você saber isso, porque é o seu xerox, é o seu raio-x, é o seu esqueleto que está lá na Receita Federal. Eles já têm todas essas informações
e vai piorar daqui para frente, pode ter certeza. Piorar em que sentido? Em você tentar sonegar a informação. Isso não vai ter mais. Daí vai ter ser coisa do passado. Daqui para frente, as intercomunicações entre os órgãos federais, estaduais e municipais vão ser cada vez maiores, dentro dos limites da lei, lógico, né? Então é muito importante todo mundo ter essa ciência e essa responsabilidade, e é por isso que eu estou aqui. Tá joia, pessoal? Muito obrigado pela visita de hoje, pela paciência em assistir, e qualquer coisa, mande aí a sua dúvida, tá bom? Beijo no coração, força, fé, e vamos que vamos. Obrigado!